Saudações a todos e a todas. Meu nome é Sérgio Casemiro. Fui aluno do programa de pós-graduação em Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e defendi minha tese recentemente sob orientação da professora Ana Cristina Bentes. Neste trabalho, eu quero apresentar a vocês, então, a minha pesquisa de doutorado. Essa comunicação eu intitulei, então, Processos de Categorização Social e Elaboração Identitária na Fala de Secundaristas de uma Ocupação de Campinas. Antes de falar do trabalho propriamente dito, eu gostaria de contextualizar com vocês a situação das ocupações paulistas em 2015 e a importância da Escola Estadual Carlos Gomes em Campinas. Então, em 2015, os estudantes paulistas, tanto da capital quanto do interior, se reuniram, passaram a ocupar escolas, né, com o objetivo de lutar contra a reorganização escolar, que, de acordo com a POSP, fecharia por volta de 116 unidades escolares ao longo do estado. Em Campinas, a escola que foi primeiramente ocupada foi a Escola Carlos Gomes, no centro da cidade, e foi a última também a ser desocupada, ou seja, ela permaneceu ocupada de 18 de novembro a 23 de dezembro de 2015. No contexto, então, da cidade de Campinas, a Escola Carlos Gomes, ou a ocupação Carlos Gomes, ela teve a maior duração e foi a ocupação com maior destaque dentre todas as demais nessa cidade. Então, nesse trabalho, uma vez entendido o contexto das ocupações e a importância da escola Carlos Gomes, da ocupação Carlos Gomes para o contexto de Campinas, então eu apresento para vocês que nesse trabalho nós analisamos os processos de categorização social, que é um fenômeno textual discursivo e sociocognitivo, né, a nosso ver. Então nós analisamos esses processos de categorização como recurso argumentativo e também como recurso identitário na fala dos secundaristas que ocuparam a escola Carlos Gomes. A gente também ressalta, na introdução desse trabalho, o interesse dos estudos sociolinguísticos na construção das identidades, né? Haja vista aí os trabalhos da Eckert, por exemplo, em especial os trabalhos desenvolvidos na terceira onda, sob a perspectiva da terceira onda. Dentre as hipóteses, nós levantamos duas principais. A primeira de que é possível aprender na fala e entrevista desses estudantes regularidades nessas categorizações e no uso de formas referenciais relativas a eles mesmos, ao grupo e aos outros atores sociais. Inclusive, ao longo da pesquisa, eu denomino, eu diferencio autocategorização de heterocategorização. As categorizações que são feitas a respeito de si mesmo e as categorizações que são feitas a respeito do outro, né? Então, a primeira hipótese é de que haveria regularidades nesses processos de categorização. A segunda hipótese é de que a participação dos jovens em uma ocupação permitiria, então, o surgimento de novos traços identitários, traços que esses estudantes antes não apresentariam. E o objetivo geral desse trabalho seria mostrar, então, como esse fenômeno, né, da categorização se constitui como um recurso discursivo de elaboração identitária e de explicitação de centro de valor na fala desses estudantes secundaristas. Então, por um lado, eu tenho o fenômeno da categorização, que é um fenômeno linguístico, e por outro lado, então, eu tenho traços identitários e representações de identidade. Ou seja, esse fenômeno linguístico permite, então, indiciar ou evocar traços identitários, né? E, assim, elaborar, então, representações de identidade. Dentre os objetivos específicos, eu elenco uma série deles. O primeiro objetivo específico é construir um corpus, construir um corpus que permitisse o estudo da categorização nesse contexto. O segundo foi discutir as relações entre categorização social e elaboração identitária a partir de três grandes teorias, né? As ciências sociais, a psicologia social e a sociolinguística. Posteriormente, o objetivo seguinte foi identificar os processos de heterocategorização e autocategorização na fala desses estudantes. Em seguida, descrever e analisar as regularidades nos processos de categorização social, analisar as relações entre os processos de categorização e elaboração identitária e, por fim,
analisar as influências dos aspectos socioculturais na construção dos seus pontos de vista e centros de valor. No arcabouço teórico, então, eu aponto inicialmente que o fenômeno da categorização é interesse de várias áreas, justamente porque ele se caracteriza por 3 dimensões. Uma dimensão que é a cognição, outra dimensão que é a língua e outra dimensão que são as práticas sociais. Por conta disso, ele é interesse, então, da linguística, dos estudos sociais e da psicologia social. Ao longo da tese, eu faço, então, um panorama dos estudos sobre categorização, tanto no interior da linguística, quanto nos estudos sociais, quanto na psicologia social, para, por fim, adotar a concepção de categorização linguística, tal como concebem Moldado e Dubois, como nomeação e designação das entidades do mundo. Em seguida, eu faço também um panorama de alguns dos estudos de identidade que refletem ou que trazem reflexos para as teorias linguísticas e, em especial, para a sociolinguística. Eu ressalto, em especial, na sociologia, os trabalhos de David Snow, em que ele diferencia a perspectiva estruturalista versus uma perspectiva construtivista de identidade, e eu ressalto também o trabalho da Mendonça Denton, nos estudos sociolinguísticos, em que ela diferencia identidade baseada em categoria sociodemográfica de identidade baseada na prática. Eu também trago a concepção de identidade coletiva, que é muito empregado nos movimentos sociais. Uma vez que eu concebo que a ocupação é um movimento social, então eu vou me valer dessa concepção de identidade coletiva. Dentre as concepções, então, de identidade adotadas, eu vou entender a identidade tal qual menciona William Hanks como incorporação e emergência, ou seja, eu vou levar em consideração tanto aspectos estruturais quanto a agentividade dos atores sociais aí. Dentre os procedimentos metodológicos, eu fiz uso então de uma série deles, dentre os quais a seleção dos participantes, me valendo de um estudante âncora, eu então cheguei a uma rede de contatos de outros estudantes que fizeram parte da ocupação, fiz uso aí do questionário sociocultural, de áreas de observação, entrevista semi-estruturada e, por fim, a transcrição de dados aí. Após entrevistados esses estudantes, então eu consegui traçar um perfil social desses estudantes à época da entrevista. Contextualizando então esses estudantes na ocupação, eu aponto inicialmente que o que uniu esses estudantes foram 3 objetivos. Um objetivo macro de interesse a todo o Estado, que seria lutar contra a reorganização. Um objetivo local, motivado por solidariedade de classe, que seria evitar que o período noturno fosse fechado. E um outro objetivo local motivado pelas práticas escolares desse contexto, que seria tirar a diretora da escola. Então eu defendo que existe uma mudança nas relações entre os estudantes, de uma rede de contatos para o que o Wenger denomina de comunidade de prática. Então eu inicio a descrição e análise dos dados. Então, nesse primeiro capítulo de análise, eu descrevo e analiso as chamadas heterocategorizações e outros recursos linguísticos discursivos que permitem, então, ancorar processos de categorização. Então, eu inicio com as categorizações a respeito da escola e dos grupos sociais envolvidos na escola, e que nessas entrevistas seguem 3 critérios, basicamente: critérios socioculturais, critérios sociopolíticos e o que eu denomino de hábitos discente. Com relação aos professores, nessas entrevistas, então, as categorizações se dão a partir de 3 critérios também: aspectos sociopolíticos, hábitos professoral e tipo de atuação. Com relação à direção, 2 critérios: aspecto sociopolítico e hábitos do gestor. Eu chamo também de categorizações heterodialógicas aquelas em que são produzidas por outras pessoas e são trazidas para a voz do enunciador. E essas categorizações heterodialógicas encontradas nas entrevistas, então, dizem respeito aos atores,
à reorganização e ao movimento. Eu também mostro como que a ocupação é vista pelos estudantes, e me valendo da teoria da metáfora conceitual, eu mostro que a ocupação é conceptualizada como movimento dos estudantes, como luta, como mudança e como voz. No capítulo seguinte, eu faço então a descrição e análise dos processos de autocategorização e outros recursos linguísticos discursivos que vão permitir então a elaboração de uma identidade individual. Eu faço um levantamento desses processos de autocategorização. Eu então mostro como esses processos de autocategorizações se constituem como recurso de elaboração de identidades individuais. Eu faço também uma relação das autocategorizações com as trajetórias de vida e com as identificações pessoais dos estudantes. Eu faço também uma relação das autocategorizações com os gostos e interesses produzidos tanto no seio familiar quanto na socialização secundária. E, por fim, eu aponto traços de identidade individual de cada um dos estudantes. No próximo capítulo, eu então vou fazer uma análise da construção de uma identidade coletiva. Eu retomo aquela ideia de que formas linguísticas permitem então evocar traços identitários e elaborar representações de identidade. Então, a partir dos traços individuais, dos traços identitários individuais, eu fiz um levantamento, então, e consegui mostrar que existe um compartilhamento de traços identitários dos estudantes, tanto prévios à ocupação, quanto construídos na ocupação, como construídos pós-ocupação. Eu, então, distribuo esses traços identitários de acordo com cada um dos informantes, com cada um dos colaboradores. Então, a gente consegue observar que os diferentes colaboradores não necessariamente apresentam todos os traços identitários. E, por fim, eu trago aqui o que eu chamo de identidade coletiva, como se dá a categorização do nós, né? Em contraposição aí o que seria a categorização do outro. E na conclusão desse trabalho, então, eu reforço mais uma vez que a categorização se constitui como recurso argumentativo e como recurso identitário. Eu comprovo a primeira hipótese de que realmente há regularidades nesses processos de categorização. Eu comprovo também a segunda hipótese de que há construção de identidades ou traços identitários que antes não existiam. Eu comprovo também que há uma identidade coletiva entre os estudantes, não somente identidades individuais. Eu saliento mais uma vez a importância de um trabalho interdisciplinar, como esse que eu desenvolvi, uma vez que os fenômenos da categorização e de construção identitária não são puramente linguísticos, né? Mas envolvem também processos sociais e cognitivos. E, por fim, no capítulo de conclusão, eu aponto também as contribuições desse trabalho, seja para a linguística, seja para as ciências sociais, seja para a educação. É isso. Muito obrigado.